fala muito para mim. Deus o abençoe, como a gente escutou o Hugo, o João Vitor, né? E a gente vendo esses homens todos coordenando esse encontro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Padre. Bom dia a todos. É providente o Padre ter passado esse vídeo antes, e a moção que eu tenho para essa nossa fala é cultivarmos uma devoção a São José. E, inclusive, eu gostaria de dar uma sugestão a todos vocês que estão aqui, a todos nós. Amanhã é a solenidade de São José. E nós temos, dentro da igreja, a quarta-feira, em que a igreja ela dedica uma devoção especial a São José. E eu queria te convidar que você pudesse fazer a experiência de um ano, ler o Salmo 1 nas quartas-feiras. Esse salmo, ele sintetiza a grandeza e a espiritualidade de São José. O Papa Francisco, ele escreveu uma carta para celebrar os 150 anos de proclamação de São José como patrono da igreja, né? Coração de pai. E nesta carta, o Papa diz que São José, ele é um ministro da salvação. Ele é aquele que tem o celeiro. Tal como nós temos a imagem no Antigo Testamento de José do Egito, e aí vale a pena recordarmos o que significa o nome José. Significa a ideia de crescer, fazer crescer. Então, em hebraico, José significa Deus aumenta. Deus faz crescer. É um desejo, é uma bênção, é uma entrega à providência divina. Sabemos que nesta passagem do Antigo Testamento, José do Egito, o povo estava passando por uma penúria. E José estava ali como aquele que seria o sinal da providência de Deus. Um celeiro deveria ser construído para o tempo da dificuldade. Pensando num aspecto puramente de espiritualidade, nós estamos exilados. Qual exílio? Nós estamos dentro da Quaresma. A liturgia da igreja nos ensina que nós estamos fazendo um retorno. Um retorno para onde? Para o nosso destino, que é Deus. A nossa salvação. Toda a nossa existência é um período em que nós estamos caminhando para aderir a Deus. E nesta busca de aderir a Deus, nós passamos por muitos perigos. Quais perigos? De nos prendermos naquilo que é criado, e não no nosso destino final. Lá no primeiro livro da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, quando é narrado a queda dos nossos primeiros pais, lá no capítulo 3, quando Adão e Eva saem do mistério da comunhão, do jardim
que é a ideia de comunhão com Deus, estar com Deus. É nesse sentido que nós estamos em caminhada, é nesse sentido que nós estamos em exílio. Nós estamos retornando para Deus. Porque os nossos primeiros pais quebraram o elo de unidade com Deus pela desobediência. Pela desobediência, o pecado entra no mundo. E o pecado, ele gera na nossa humanidade uma desordem. A primeira desordem que o pecado gera em nós é a nossa comunhão com Deus. A segunda desordem que o pecado vai gerar em nós é uma desordem antropológica. Nós entramos em contradição com nós mesmos. Parece que a nossa mente, o nosso espírito, não entra em profunda comunhão. Eu não faço o bem que eu quero. Quando nós olhamos para São José, nós admiramos aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso, aquilo que o primeiro pregador falava. Mas essa desordem do pecado gera em nós uma não comunhão entre aquilo que eu quero e aquilo que a concupiscência na minha carne apresenta. Então, a desobediência dos nossos primeiros pais gera uma desordem antropológica. Eu não me entendo a mim mesmo. Eu quero fazer o bem, eu quero ser um bom esposo, eu quero ser um bom namorado, eu quero ser um bom profissional, mas há uma luta dentro de mim. Há uma escassez nesse sentido. Depois, o pecado de desobediência gera uma terceira desordem, que é uma desordem sociológica. É uma desordem nas minhas relações interpessoais. Eu começo a relacionar com o outro, com as pessoas, principalmente com os meus. Minha esposa, meus filhos, meus companheiros de trabalho. Eu quero me relacionar no sentido de dominação. Eu quero, às vezes, simplesmente usar da pessoa. Então, nós temos aí uma terceira desordem do pecado, na qual a origem é a desobediência. E o pecado tem um quarto efeito de desordem, que gera, vamos dizer assim, esta penúria. Eu queria que você guardasse essa imagem lá de José do Egito, aonde aquele povo, os egípcios, iriam passar por um tempo de penúria, de necessidade. A quarta desordem do pecado é que nós dizemos que é uma desordem cosmológica. Eu não sei me relacionar bem com aquilo que é criado. Aquilo que pode ser um bem se torna um mal. Por exemplo, possuir as coisas, construir as coisas. Nós falamos, por exemplo, do dom maravilhoso que é o trabalho. O dom maravilhoso que é ser arrimo de família. Mas eu posso, por causa dessa desordem, do pecado de desobediência, eu posso começar a fazer das coisas que são criadas um ídolo. E aí eu passo também a dominar. Então essa ideia, por exemplo, que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que a obra da criação geme e chora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, primeiro aqui nós temos uma consequência do que vem a ser o pecado de desobediência. E aí, nesse sentido, nós devemos nos tornar devotos deste grande ministro da salvação que é São José. O que o anjo diz para São José? Não temas receber Maria. O que está acontecendo com ela é um grande mistério. É o mistério da encarnação do Verbo de Deus. Deus se volta para o seu povo
o tempo dos celeiros estão abertos novamente. Lá em Gênesis capítulo 3, os celeiros são fechados. Assim narra o texto do Gênesis, é Gênesis 3, deixa eu conferir aqui o versículo. Gênesis 3, 24. Deus expulsa os nossos primeiros pais do jardim. Aqui há a linguagem metafórica do texto, que quer dizer a consequência do pecado do homem. E aí é colocado na porta do jardim querubins. Esses dias me chamou muita atenção, e aí eu fui exatamente buscar, dentro dos coros angélicos, qual é a identidade dos querubins. Porque o texto diz que os querubins são colocados com espadas flamejantes diante da porta do jardim, para que eles guardassem o caminho da árvore da vida. Essa árvore da vida aqui é toda um símbolo do mistério da salvação, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, do mistério da redenção, o mistério da encarnação. E olha que interessante, a igreja ela ensina assim: os querubins são os anjos que guardam o mistério de Deus e ensina o caminho da sabedoria. Vejamos, caríssimos irmãos, São José tem uma alma de querubim, porque ele, como ministro da salvação de Deus, ele nos ensina como voltarmos agora a termos acesso aos cofres dos benefícios de Deus. Ide a José. Este é o convite a cada um de nós que estamos exilados, que estamos no Egito, que temos possibilidade de ficarmos presos nas ilusões, nas penúrias desta vida, do que de fato não nos edifica. A alma de São José é uma alma como os anjos, como os querubins. E aí nós precisamos entender que a primeira grande profecia que São Gabriel diz para São José: tu porás o nome ao verbo da vida, ao celeiro da vida. Por isso que o Papa Francisco chama São José de ministro da salvação. Tu porás o nome nele de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. São José quer nos ensinar, indo a ele nos levar a Jesus, a quem pode curar as nossas desordens, a quem pode saciar a nossa sede, a nossa fome, a nossa necessidade, através de um coração obediente a Deus. Se toda espécie de penúria que ocorre em nossas vidas está à origem à desobediência, a abundância virá exatamente pela obediência. E aí nós precisamos aprender com São José o Salmo 1. Poderíamos construir aqui entre nós que o Salmo 1 é um salmo de predileção de quem cultiva uma autêntica
devoção a São José. O sacerdote que o padre Alexandre citou, como é o nome dele, padre? Eu nunca guardo. Douglas, não é isso? Ele vai basear a devoção a São José a um outro tratado, que é o Tratado de São Luís Grimond de Montfort, que é a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Então, São Luís Grimond de Montfort ele vai dizer como que uma alma mariana deve agir. Quais são os aspectos? É simplesmente um devocionismo? Nós poderíamos dizer assim, como que uma alma josefina, uma pessoa devota de São José, quais são os critérios que eu devo manter? Eu devo ir a São José e quais virtudes em São José eu devo admirar? Este Salmo 1 nos ensina como pautar as nossas vidas numa autêntica devoção a São José. Logo nos primeiros versículos deste salmo, feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei, noite e dia. A primeira graça que São José quer nos dar, abrindo os celeiros da salvação, é nos ensinar a ter um amor à palavra de Deus. Quem medita a lei do Senhor dia e noite. O que o salmista está nos convidando? A colocar a palavra de Deus no centro. Aquela espada do livro do Gênesis não é mais para nos impedir de ter acesso ao celeiro. Nós estamos no tempo da graça. Deus se encarnou. Deus vem em nosso auxílio. É isso que a igreja está nos ensinando quando ela nos coloca a vida dos santos, sobretudo São José e Nossa Senhora. A espada que São José agora, ele como uma alma de um querubim que guarda os mistérios de Deus, essa alma agora é a palavra de Deus, para dividir o nosso interior e curar as nossas incongruências. Permitir que a nossa mente obedeça à faculdade da nossa vontade. Porque mesmo ferida de pecado, a nossa vontade tem como bem aquilo que é bom. Então, o primeiro movimento de uma devoção a São José é colocar o coração atento à palavra de Deus. E aí continua o salmista. Ele, a alma que ama a palavra, é como uma árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Suas folhagens não murchará, jamais. Tudo o que empreende, prospera. A alma plantada como uma árvore à beira de uma torrente. As raízes criam forças, tem seiva. Recorda como nós começamos? Qual é o sentido hebraico da palavra José? Aquele que faz crescer, aumenta, prospera. Mas eu tenho que estar plantado à beira das águas torrenciais, vivas. José é o espelho do seu próprio filho, o verbo da vida. José está todo tomado do mistério do Cristo.
E como podemos também nós buscarmos esta graça de estarmos enraizados nas fontes das águas puras, que é o Cristo, indo à palavra de Deus, obedecendo a Deus. E é interessantíssimo, porque em São José havia um duplo movimento para que ele tomasse atos de obediência. Os evangelistas narram 4 situações em que São José precisava ser ágil na obediência. Mas como que o anjo, como que Deus se manifestava a José, era através de quê? Sonhos. E é interessante. Tem um sentido até psicológico. Na vida dos santos e no nosso cotidiano, quando nós não partimos dessa ideia de, embebidos da palavra, meditar a palavra dia e noite, esse aparato mental, cognitivo, ele não vai ter docilidade. Psicologicamente, tanto que toda a estrutura que nós chamamos de psicologia clínica começa com uma história em que um psiquiatra chamado Freud, ele começa a pedir às pessoas que narrassem seus sonhos. Porque psicologicamente o sonho ele é uma ideia de não resistência. Entrega, abertura. Não é algo que parte primeiro das minhas possibilidades, das minhas forças. Quando você se entrega à palavra de Deus, você vai ter esse primeiro movimento. Eu me rendo a Deus. Eu me torno dócil a Deus. Eu passo a ser atento aos sinais de Deus. O segundo movimento é uma cooperação. São José, quando o anjo diz para ele, diante de um conflito, o que está acontecendo? Eu creio que Maria, ela é uma alma pura, mas o que está acontecendo? São José, ele vai buscar se entregar à providência divina, ser dócil. Ele coopera com Deus, ele depende de Deus. Onde começa a desobediência dos nossos primeiros pais? Eu resisto a Deus. Podeis comer de todos os frutos desse jardim, não toqueis naquela árvore. Você é humano, você tem limite. Aí os nossos primeiros pais, eu não quero este limite. E aí eu me entrego a mim mesmo. O sonho tem este sentido. Imediatamente ele obedece o anjo. Ele acorda e ele poderia dizer, foi somente um sonho. Mas, porque São José é uma alma justa, ele meditava a palavra dia e noite. Quantas inspirações Deus está te dando, você não percebe e não obedece, porque seus ouvidos espirituais estão fechados, porque a palavra não está dividindo o teu interior, como uma espada. São José acorda,
e ele assume a sua missão. São José se coloca novamente numa dependência. José, agora é hora de fugir para o Egito, tem alguém querendo matar Jesus. Ele acorda, ele desperta, ele obedece. Desperta tu que dormes, para obedeceres a Deus. Escutai a Deus, mesmo quando os teus sentidos estão rendidos. Seja dócil. Durante esse 1 ano, como o Espírito Santo tem suscitado no nosso meio uma devoção nova a São José, através desse salmo, eu quero te convidar, trazendo a moção que o Padre nos colocou, ler e escutar. Eu quero te convidar você ruminar durante 1 ano com São José, o Salmo 1. E pedir a ele, São José, eu quero ser dócil a Deus, para que eu possa voltar a ser um homem obediente a Deus. Quando nós obedecemos, tudo prospera. E cabe aqui chamarmos uma atenção para a palavra prosperar. Não é a ideia simplesmente material. Prosperar nesse retorno para Deus. Eu quero voltar para o jardim. Eu quero ser de Deus, aqui e agora no exílio. E para terminar, olha que interessante. Todo o Egito na Sagrada Escritura, para a interpretação espiritual, é lugar de exílio. José lá, o José do Antigo Testamento, ele está servindo aquele povo do Egito no tempo de penúria. Nós estamos peregrinando, dentro do que é possível, já aqui e agora, nós podemos prosperar em todos os sentidos, para no final termos aquela prosperidade infinita, que é ver Deus face a face. Os celeiros estarão escancarados. Quando que o celeiro vai estar escancarado? E para sempre não haverá mais necessidade de ordem alguma, quando chegarmos no céu. Mas agora, neste momento, neste sábado, apesar do exílio, Deus está nos dizendo, através de São José, eu já quero vos fazer homens prósperos, se me obedeceres. Vamos a São José. Ele pode nos auxiliar esta graça. Escreva na sua Bíblia, Salmo 1. Logo ali no cabeçalho do Salmo, colocai, ide a José. E através desse Salmo, você saberá como ir a José, como ser como São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.